Boa noite. Ops. É um prazer estar aqui, poder explicar um pouco sobre o Open Plan. Eu vou fazer uma introdução muito rápida, digamos, geral, sobre o que é o Open Plan e como foi pensado esse ano, em relação também à edição do ano passado. Depois vou passar a palavra para os artistas, porque a ideia é mais ouvir o que eles têm a dizer, o que eles têm a contar sobre as obras que produziram aqui, e em alguns casos sobre algumas obras anteriores. O Open Plan, não sei quantos de vocês já estiveram lá, espero que todos, iniciou no ano passado, que foi a primeira vez que a feira ocupou o terceiro andar, e no ano passado foi caracterizado por obras de grande porte, obras monumentais, principalmente de artistas internacionais, mas de alguns artistas nacionais também, que é um formato que se repete esse ano. Esse ano são 9 artistas, desses 9 artistas, 2 são brasileiros e os outros 7 são internacionais. A grande diferença desse ano em relação ao ano passado é a maneira como esse segmento da feira foi organizado. Como eu falei, no ano passado eram principalmente obras monumentais, mas eram também obras já existentes. Houve um ou outro caso de obra produzida, mas basicamente eu escolhi obras que eu conhecia ou que eu tinha visto em alguma reprodução, enfim, obras já existentes. Já esse ano a gente pensou, quando eu digo a gente, seria eu e a Fernanda Feitosa, diretora da feira, pensamos que seria mais interessante mudar o formato, em primeiro lugar, por uma consideração objetiva, digamos, que a situação no Brasil mudou de um ano para cá, de um ano e meio para cá, se pensarmos quando eu comecei a conceber a edição do ano passado, e seria mais difícil prever que galerias internacionais pudessem ou quisessem trazer obras de grande porte. Mas, principalmente, a gente pensou que seria o caso de a feira transmitir uma mensagem de que ela está aqui não somente para gerar negócios, compras e vendas, mas para cumprir um papel institucional. Eu acho que a situação, o mercado de arte no Brasil, tanto as galerias como a própria feira, já cumprem, em muitos casos, papéis que em outros países mais consolidados, de repente, seriam exclusivamente das instituições. Então, acho que no contexto que a gente está, ter a oportunidade para algum artista de meio de carreira ou início de carreira de ter as obras produzidas por uma feira é algo que depõe bem e manda, a meu ver, uma sinal positiva no momento de crise como os que estamos vivendo, que é importante tanto para a produção como para a feira se firmar mais como um marco, digamos, na cena das artes visuais no Brasil. Com essas premissas institucionais, digamos, a minha ideia foi convidar artistas com os quais eu já trabalhava, com a maioria deles eu já tinha trabalhado em algumas outras oportunidades, ou que eu acompanhava já fazia algum tempo, cujo trabalho eu acompanhava fazia algum tempo e sempre me interessou. E, obviamente, eu pensei em convidar artistas que tivessem em sua prática, principalmente, a costume, digamos, de trabalhar com objetos tridimensionais, porque, como eu falei, o Open Plan, desde o começo, busca uma relação direta com o prédio. A própria expressão Open Plan vem do léxico modernista, da arquitetura modernista, e define um espaço sem divisórias, sem nenhuma interferência visual. Então, é um espaço que fica aberto. E o prédio da Bienal é um espaço, é uma arquitetura que se inspira exatamente a esse preceito e que, infelizmente, ou por razões objetivas, na maioria dos casos, quando a gente visita ele é praticamente invisível nesse sentido, porque ele é totalmente compartimentado entre estandes, no caso da feira, ou entre salas individuais ou de algumas poucos artistas, na maioria das bienais. Houve casos diferentes, mas na maioria dos casos o espaço é muito compartimentado. E eu queria um espaço que ficasse aberto. Então as obras, tanto nesse ano como no ano passado, são obras prevalentemente tridimensionais. E então os artistas que eu convidei são artistas que trabalham com isso. E aí, a última consideração que eu faria é que a única relação, digamos, entre os trabalhos, o único mote de toda a exposição, apesar de haver relações entre trabalhos que depois ficaram mais evidentes ao largo do processo de curadoria e produção, mas o mote principal foi o convite para que todos os artistas trabalhassem mesmo essa relação direta com o prédio.
Então a gente vai ver aqui também alguns exemplos específicos que eles vão mostrar, em que as obras foram concebidas, por exemplo, em relação com as colunas do prédio, e outros que dialogam menos diretamente com o prédio, mas que são influenciados, digamos, pelas condições gerais de um espaço aberto, onde as obras têm um respiro. Algo que também eu acho que define um pouco esse espaço em contraposição ao resto da feira, onde os metros quadrados são mais condensados, por assim dizer. Então, eu queria chamar agora os artistas. Seb Patane. É um artista italiano, mora em Londres já há algumas décadas e é a primeira vez que ele está no Brasil. Yes. Francesco Arena, outro artista italiano, ainda mora na Itália, no sul da Itália, na Puglia, mas ele já esteve aqui no Brasil, já participou de uma exposição coletiva que eu organizei há alguns anos na Galeria Raquel Arnaud. Então, eu acho que é basicamente um dos poucos artistas internacionais. Na verdade, só ele e o Azier Mendizábal, que infelizmente não está aqui, são os artistas que já tinham tido alguma experiência no Brasil, com exceção dos brasileiros, obviamente. Daniel de Paula, que é um artista brasileiro, um dos 2 artistas brasileiros que está no Open Plan, e acredito o artista mais jovem desse grupo. E o Radamés Yuni Figueroa, artista de Porto Rico, que também está por primeira vez no Brasil e produziu uma obra da qual ele vai falar agora. Então, a gente pensou em começar com Francesco, que vai falar rapidamente de alguns trabalhos anteriores e depois desse trabalho daqui. A ideia desse encontro é que ele seja totalmente informal. Então, isso vai se refletir, primeiro, num pedido que eu queria fazer, que quem quiser fazer pergunta, faça, mesmo no meio da apresentação, né? Para que isso tenha um caráter de diálogo mesmo. E segundo, em alguns casos, bom, o Daniel vai falar em português, o Seb vai falar em inglês, então eles vão ter uma tradução simultânea para quem não fala português ou não fala inglês. O Yuni vai falar em espanhol, que eu acho que todo mundo vai entender, mas eu posso traduzir caso haja necessidade. E o Francisco vai falar em italiano, devagar, e eu vou traduzir para que a coisa fique mais fácil de entender. Buonasera. Si sente? Sì. Volevo farvi vedere un paio di lavori prima di parlarvi dell'opera per Open Plane, in modo da introdurre un po', insomma, il mio modo di lavorare. Questa è un'opera molto recente che è esposta in questo momento alla Galleria Sprovieri a Londra. Il titolo del lavoro è... Parla um pouco, poi traduzo io. Então, ele vai começar, antes de falar da obra do Open Plan, ele vai mostrar alguns trabalhos anteriores. Il titolo del lavoro è Europa, 11 novembre 2015. Esse trabalho está ainda? Está ancora ou não? Está ainda na Galeria Sprovieri, em Londres, e foi feito para lá. E o título do trabalho é 11 de novembro de 2014. Europa, 11 di novembre 2015. Yes. Il titolo è una data precisa perché l'opera racconta un evento avvenuto appunto in quella giornata, traslando in un certo senso l'evento, facendolo diventare un valore numerico ma anche visivo. A data, quer dizer, o título da obra se refere a uma data porque fala de um evento específico que aconteceu nessa data e, como é usual no trabalho do Francesco, ele traduz essa data num registro numérico, uma medição dessa. Il 15 novembre del 2015 e l'11 novembre del 2015 il confine serbo ha iniziato a chiudere la propria frontiera per impedire ai profughi siriani di attraversare appunto il confine e arrivare in Europa. E durante quella giornata sono stati costruiti i primi 2100 metri di confine,
con del filo spinato e delle reti. Então, esse foi o dia em que a Sérvia fechou sua fronteira para impedir a passagem dos prófugos que vinham da Síria. E nesse dia foram instalados os primeiros 2 quilômetros de 2 quilômetros e 100 metros de arame farpado na fronteira entre os dois países para impedir a passagem dos prófugos. Il lavoro perciò è costituito appunto da 2100 metri di fili legati tra di loro. Então, o trabalho consiste exatamente em 2.100 metros de fios amarrados um no outro. Fili di diversa provenienza, sono lacci di scarpe, cuffiette per cellulari, fili elettrici, cravatte. São fios muito distintos, podem ser cadarços, gravatas, de naturezas muito distintas entre si. L'idea era appunto quella di, come dire, per me di concretizzare realmente questa distanza, questi 2100 metri, che pensati, cioè ascoltati, come dire, vocalmente, non sono tanti 2100 metri in fin dei conti. Però questi 2100 metri, metterli insieme, legare appunto tanti pezzi di filo brevi, piccoli, presi da un po' ovunque, e collegarli insieme per realizzare appunto una matassa di 2100 metri, cioè il lavoro, come dire, della costruzione dell'opera, rendeva evidente la fatica anche e quanto in realtà sono 2100 metri. Então, a ideia do trabalho era tornar físico, não? Tornar evidente o trabalho que pode dar construir uma linha de 2.100 metros. Então, é por isso que ele usou materiais muito distintos e, em sua maioria, fios pequenos, exatamente para que tivesse um trabalho grande na construção. Porque quando a gente fala de 2.100 metros, é uma concepção abstrata, digamos. Quando você cria um fio e você vê fisicamente esse fio construído amarrando inúmeros fios muito menores, aí você tem uma sensação física do que são 2.100 metros. Sì, perché i numeri sono una concezione astratta, no? Inventata dall'uomo, per descrivere invece qualcosa di estremamente reale, come appunto una distanza. Os números são uma concepção abstrata que o homem usa para descrever, na verdade, entidades muito físicas, muito reais, como uma distância nesse caso. L'opera è stata installata nella galleria in modo tale che il filo percorra l'intero perimetro della galleria. Però naturalmente in galleria non era possibile srotolare 2100 metri di filo, perciò si sono srotolati solo 100 metri, perché il perimetro della galleria è di 100 metri. Di conseguenza ogni volta che il lavoro viene reinstallato assume una forma diversa perché si adatta allo spazio che lo ospita. Deve sempre prendere il perimetro. Então, a obra foi instalada de uma maneira que ela ocupa todo o perímetro da galeria. Só que, obviamente, a galeria não tem 2.100 metros de perímetro, todas as paredes têm 100 metros. Então, é uma obra que cada vez que ela for instalada a partir de agora, ela vai ter uma configuração diferente. Ela sempre vai ocupar o perímetro inteiro do espaço onde ela estiver. Puoi cambiare immagine? Can you change? Pode pôr a próxima imagem. Ancora l'altra? Ecco, qui si vede come appunto il lavoro era installato nello spazio. Aqui é uma imagem de como estava instalado, uma imagem da maneira como eram amarradas as peças. E questo è il rocchetto che praticamente contiene il lavoro, contiene l'opera. Aqui é o... eu não vou saber como fala isso em português. O lugar onde você põe o fio, como chama isso? O novel, né? O carretel onde está a obra inteira, praticamente. Il lavoro è naturalmente anche il tentativo di portare un paesaggio, no? un elemento esterno, in questo caso proprio un elemento naturale, come quello naturale artificiale, insomma, come quello di un confine, in uno spazio invece chiuso, in uno spazio abitabile. A obra também busca trazer a ideia de uma paisagem, nesse caso a paisagem de uma linha de fronteira, para dentro, para um espaço fechado como é o da galeria. Voglio mettere l'altro lavoro. Digli per favore di cambiare opera.
Não tem outro com C'è un'altra outras immagine in imagens? bianco e nero. Tem uma imagem preto e branco? Não chegou? Non c'è? Va bene. Tudo bem. Avevo preparato un'altra immagine ma non c'è. Vabbè, comunque ve lo racconto, l'altro lavoro di cui volevo parlarvi. È una performance che è stata realizzata a Basilea 2 anni fa. Ele queria falar de outro trabalho, infelizmente não tem a imagem, mas ele vai explicar. É uma performance que foi feita na Basileia faz 2 anos. Il titolo della performance è 278 km, as a letter of Nietzsche. O título da performance é 278 quilômetros as a letter of Nietzsche, como uma carta de Nietzsche. 278 km è la distanza in linea d'aria tra Torino e Basilea. Torino è la città dove Nietzsche ha passato il suo ultimo periodo lavorativo praticamente. A Torino poi ha avuto la sua ultima crisi di follia e da lì è stato riportato prima a Basilea e dopo a casa delle sorelle, da cui poi non è più uscito. Essa distância, 278 quilômetros, é a distância entre Turim e Basileia. Em Turim, Nietzsche viveu um bom tempo e é o lugar onde ele teve a sua última crise de loucura, da qual basicamente não saiu. Ele foi depois levado para Basileia e foi para a casa das irmãs dele, onde ele acabou morrendo. Le ultime cose è morto. Le ultime cose scritte da Nietzsche a Torino sono i biglietti della follia. Sono appunto delle lettere nelle quali Nietzsche, oramai in preda alla follia, delle lettere che lui scrive a diversi personaggi pubblici o a diversi suoi amici. Alcune lettere sono anche indirizzate a Basilea, per esempio a Franz Overbeck. Algumas, assim, entre as coisas que ele fez em Turim, já quase enlouquecendo, ele escreveu várias cartas e várias dessas cartas são endereçadas a amigos dele ou a personalidades, entre elas Frank Auerbach in Basileia. La performance consisteva in 5 performer che durante i giorni e durante l'orario di apertura di Art Basel, della fiera, camminavano lungo il perimetro di un'antica sala da ballo di Basilea. A performance consistia no trabalho de 5 performers que durante o horário de abertura da feira de Art Basel andavam no perímetro de uma antiga sala de baile lá de Basileia. Camminavano uno per volta. Um de cada vez. Perché ogni volta che si stancava, cambiava, dava il suo paio di scarpe al performer successivo, in modo tale che le scarpe che camminavano erano sempre lo stesso paio. Cada vez que um deles cansava, ele podia descansar, mas ele passava os sapatos que ele estava usando para o próximo performance, porque a ideia era que esses sapatos percorressem a distância inteira. La performance era concepita in maniera tale che alla fine dei 5 giorni della fiera, dei 5 giorni di performance, le scarpe avessero 88 chilometri. Então, a performance estava pensada de um jeito que exatamente no final da performance, ou seja, no final dos 5 dias da feira de Art Basel, os sapatos tivessem percorrido exatamente 278 quilômetros. La performance aveva anche di scultura, perché la scultura è fatta da 2 movimenti, no? Dal mettere e togliere. Di conseguenza nel caso della performance c'era questo aggiungere i 278 chilometri della distanza tra Torino e Basilea all'interno della sala da ballo e contemporaneamente di togliere del materiale, perché camminando comunque il luogo su cui camminiamo si consuma, anche se in maniera infinitesimale. E a ideia a performance lidava também com um conceito de escultura, porque a técnica fundamental da escultura, por assim dizer, é pôr ou tirar. E nesse caso a ideia do Francesco era colocar a ideia desses 200, ou fisicamente esses 278 quilômetros que estavam sendo percorridos no espaço, mas ao mesmo tempo tinha uma operação de tirar, de eliminar, porque ao andar nesse espaço, mesmo que isso seja imperceptível, algumas partículas infinitesimais são eliminadas ou são desfeitas. Anche il lavoro per Open Plan cioè dagli stessi presupposti. Anche in questo caso ci sono
delle misurazioni che vengono riportati nello spazio della fiera e poi nello spazio della fiera vengono attivati dall'azione dei performer. Também no trabalho do Open Plan tem a mesma ideia de espaços que não seriam fisicamente daí, serem evocados e dessa maneira trazidos para dentro da feira. E também esses mesmos espaços são colocados em movimento através de uma performance. Il lavoro in fiera si concentra su due spazi diversi, cioè in antitesi in un certo senso tra di loro per una questione concettuale, però fisicamente simili, che sono appunto la capanna dove Henry Thoreau, il perimetro, la dimensione della capanna dove Henry Thoreau si ritirò a Concord per scrivere, per maturare le sue idee anche di disobbedienza civile, e la capanna dove una bomber negli anni 80 costruiva appunto le sue bombe postali. Espaços bem definidos. É a cabana onde Henry Thoreau viveu durante alguns anos e produziu seus trabalhos filosóficos literários, inclusive com ideias de desobediência civil, social. E a outra é a cabana do Unabomber. Unabomber, para quem não sabe, foi um dos, provavelmente, acho que o terrorista mais buscado pela FBI, pela polícia americana, e que isolado numa cabana nos bosques, de onde construía, fabricava suas cartas explosivas que depois fizeram várias vítimas ao longo de algumas décadas. Questi due perimetri, questi due spazi sono stati ricostruiti utilizzando una barra di metallo che li delimita, una barra di metallo uguale delle stesse dimensioni del perimetro del mio studio, perché, come dire, mi interessava mettere in relazione questo, lo studio, no, dell'artista, dove comunque appunto matura magari un'idea, matura anche e prende vita anche un lavoro con altri spazi di creazione, anche se in questo caso spazi così diversi, o di creazione o di distruzione. A ideia do trabalho, para explicar exatamente como funciona, ele é feito com uma barra de metal, e essa barra, nos dois casos, duas barras de metal do mesmo comprimento. Esse comprimento é o comprimento exato do perímetro do estúdio do Francesco. Aí essa barra foi dobrada para ter as dimensões exatas dessas duas cabanas do Henry Thoreau e do Unabomber. Então, o que interessava para Francesco era colocar em relação o trabalho do artista, o ateliê do artista, com esses lugares ou destruição que a gente comentou antes. In questo caso l'opera si entra in relazione con il padiglione che ospita la fiera, perché appunto al centro di ogni scultura è posta in modo tale da circondare uno dei pilastri dello spazio della fiera, e questo pilastro al centro funge anche come una sorta di perno. Infatti durante la performance appunto i performer sollevano queste quattro strutture di metallo, questi quattro perimetri, facendoli ruotare in senso orario e antiorario, come fossero dei satelliti che girano intorno al proprio pianeta. A relação também é muito direta com o prédio, com a arquitetura do prédio, especificamente porque essas barras foram dobradas ao redor de duas colunas do prédio. Então, elas têm uma relação forte com o prédio. E, além disso, essas colunas, especificamente, se tornam como eixos ao redor dos quais os performers fazem girar as esculturas. Então, elas funcionam, as colunas, nesse caso, quase como planetas, ao redor de cujo eixo as esculturas depois giram como planetas. E uma gira em sentido horário e a outra gira em sentido anti-horário. Grazie. Obrigado.
Bom, agora passo a palavra para Daniel. Daniel. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradeço aí pela visita. Espero que vocês já tenham tido a oportunidade de ver os trabalhos no Open Plan. Mas, caso não tenham, eu acho que aqui também dá para discorrer um pouco sobre o trabalho sem necessidade de terem realmente visto ele ainda, né? Mas eu acho que antes de falar sobre o trabalho que foi realizado em ocasião do Open Plan, eu acho que é importante, talvez, eu contextualizar um pouco minha pesquisa, né? Então, acho que eu vou começar falando de como minha pesquisa se dá e se constrói através de uma crítica ao espaço geográfico. E quando eu me refiro ao espaço geográfico, talvez eu vou tentar sintetizar aqui o que eu quero passar com a ideia de espaço geográfico, mas é um espaço que é constituído simultaneamente por um sistema de ações e um sistema de objetos. Então, é um espaço que não se restringe apenas a uma fisicalidade, que é um equívoco que eu sinto muitas vezes que a gente esbarra na percepção do espaço, de achar que o espaço é só o que a gente vê, o que a gente toca, e assim por diante, de entender que as ações que acontecem no espaço são vetores de uma constituição e da construção de um espaço físico também, né? Então isso para mim é muito relevante assim na minha pesquisa, e a partir daí que eu faço minhas investigações e assim por diante. E no contexto do Open Plan, o trabalho ele surge a partir de uma pesquisa que eu tenho feito sobre uma estruturação do espaço no estado de São Paulo. E na imagem aqui vocês conseguem ver, todas essas são caixas de testemunhos geológicos. Então, cada caixa dessa, aqui você consegue ver uma referência da localização. Isso são os testemunhos geológicos. Um testemunho, como a palavra já diz, serve como um aparato legal. E, nesse caso, eles são resultados de sondagens geológicas que são feitas, geralmente, em obras públicas. E, no caso do meu trabalho que eu apresento aqui no Open Plan, todos os testemunhos são retirados de obras públicas de mobilidade urbana no estado de São Paulo. Então, aqui a gente viu uma caixa que indica o Capão Redondo, a linha 5 do metrô. Nesse caso, essa imagem foi feita na zona norte de São Paulo, no trecho norte do Rodoanel. E são todas rochas que são retiradas do solo para uma análise do solo e, se é possível, construir uma fundação nesse solo que aguente um certo peso. Então, vamos dizer que, no caso do Rodoanel, está sendo construído uma série de viadutos, de túneis, de pistas, e você precisa ver se o solo aguenta esse tipo de fundação, esse tipo de peso, esse tipo de uso e assim por diante. Então, é feita uma análise geológica das rochas desse território específico para ver se é possível realizar esse tipo de obra ou não. E a palavra testemunho, que é utilizado para esses objetos, ela serve a um testemunho legal e jurídico. Caso aconteça alguma coisa no futuro, se um viaduto chega a cair ou algum tipo de acidente ou alguma questão com a estruturação física dessas obras, você tem isso como uma evidência de que ali era possível realizar esse tipo de construção, né? Então, esse
esse material, que, como a gente viu aqui no começo, ele é armazenado assim nas empresas de geologia, ele tem um tempo contratual, que ele fica guardado e armazenado, né? Então, dependendo de que obra, ele pode ser armazenado por 5 anos, 4 anos, 2 anos e assim por diante. Então, aqui vocês conseguem ver, aqui no caso é um dos geólogos que está analisando o material, e à esquerda ali você tem alguns cilindros que são de granito, e ao mesmo tempo você consegue ver uma numeração que indica a profundidade dessa sondagem. Então, ali na ponta você consegue ver que está 26 metros e 70 centímetros, 28 metros de profundidade e assim por diante. Essas sondagens geralmente conseguem alcançar, nesse tipo de obra, uma profundidade de 150 metros. E é uma broca giratória diamantada que retira esse cilindro de rocha. Então, é uma forma que é um tanto excêntrica para uma rocha, que é algo que a gente não está acostumado a ver, né, andando por aí. E essa é a máquina que faz essa perfuração. Então, aqui você consegue ver alguns operários e eles estão retirando ali por meio dessa broca. E esses são os cilindros que retiram esse material. Então, eles vão sendo acoplados uns aos outros e assim eles conseguem alcançar uma profundidade maior. Essa pesquisa dos testemunhos de rocha eu comecei a desenvolver talvez há 1 ano e meio atrás, e ela resultou em uma obra que eu apresentei no ano passado, que se chamava Testemunho. Essa obra ela foi construída em ocasião de um projeto que se dá na Galeria Leme, com curadoria do Bruno de Almeida, e o projeto se chama Cito, e é um projeto que tenta, de alguma forma, relacionar um contexto espacial da própria cidade de São Paulo e da história política, social da cidade com o edifício, que é um edifício do Paulo Mendes da Rocha. E, nessa ocasião, eu consegui recolher aproximadamente 800 metros de testemunhos de rocha, e são todos testemunhos que têm como origem locais de obras públicas de mobilidade no estado de São Paulo. Então, são obras como eu já citei, o metrô, o Rodoanel, mas também algumas duplicações de rodovias, também tem o túnel Santos-Guarujá, e, ao mesmo tempo que eles guardam um registro histórico da paisagem do campo da geologia, que serve como uma espécie de relato do solo daquele local e dos acontecimentos geológicos que são de um outro tempo, de um outro momento, eles também servem como um testemunho da relação entre a cidade e a paisagem, né? Porque, de alguma forma, ele serve como um relato e um registro de quais são as articulações feitas pelo Estado e entre o Estado e o setor privado para a construção do espaço e da cidade, né? Então, nesse caso, eu fiz uma análise. Deixa eu ver se está aqui. Então, aqui a gente tem uma planta da galeria, em que eu, a partir de um estudo feito com um geólogo e também de um estudo feito por mim mesmo sobre essas obras, eu consegui dividir todas as rochas em uma escala de tempo geológico. Então, a gente começando do número 1 até o número 8, o número 1 ali você conseguia ver que é de um tempo muito mais distante ao nosso, e o número 8 era algo mais próximo a nós, mas mesmo assim muito distante. E então aí você vê os tipos de rocha que foram expostas ali, e cada uma também tem uma especificidade de um local, de um acontecimento geológico, de um outro tempo, de uma outra relação temporal que a gente tem, né? Então, no número 8, por exemplo, ali que é o basalto,
o basalto ele é um tipo de rocha que surge a partir de erupções vulcânicas, né? Então, a gente não imagina que no estado de São Paulo, no passado, houve algum tipo de erupção vulcânica que derramou uma certa quantidade de material que futuramente gerou basalto. E o basalto também é o motivo do qual o solo em São Paulo e em Minas é tão rico para a plantação de café. Então, me interesso em relacionar essas histórias, essas informações com questões políticas também, sociais. Então, de conseguir traçar um vínculo entre, talvez, o derramamento de basalto há milhões de anos atrás com a política do café com leite e assim por diante. Então, essas relações, esses cruzamentos entre um tempo geológico e um tempo histórico da civilização e um tempo do capital é algo que me interessa bastante. Então, do outro lado, você também conseguia ver quais eram as obras das quais os testemunhos foram retirados e também quais eram as empreiteiras envolvidas em cada obra. E os consórcios, né? Porque muitas vezes elas se articulam em conjunto para conseguirem ganhar certas licitações e assim por diante. E foi também um momento oportuno de realizar esse trabalho, levando em consideração o contexto político no qual a gente vive e como ele, de certa forma, determina a construção do espaço que nos circunda, né? Então, aqui, bom, vocês conseguem ler, né? Mas Odebrecht, Mendes Júnior, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, são todos nomes que quem não conhecia esses nomes há 2, 3 anos atrás, hoje todo mundo sabe quem são, né? Então, aqui tem mais uma imagem. Também tinha essa relação com a própria cidade, né? Esse pátio ele ficava aberto e as rochas mais antigas ficavam para o lado interno do pátio e as mais recentes para o lado externo. Então, de alguma forma, também se projetava para a cidade e para esse tempo e essa dinâmica da cidade, né? E, para quem não sabe também, o próprio edifício da Galeria Leme foi construído pela Odebrecht. A sede da Odebrecht fica a 3 quadras da galeria. Então, aqui a gente consegue ver esse material um pouco mais próximo e ele tem consistência distinta dependendo da profundidade. Então, os primeiros metros geralmente são mais arenosos, se fragmentam com facilidade, enquanto algo mais profundo e dependendo do tipo de rocha é mais sólido, no caso o granito, que predomina essa faixa aqui da imagem. E, estando exposto ao tempo, isso também, de alguma forma, ia se modificando, né? Chovia e ele se fragmentava um pouco mais, algumas coisas até chegaram a se dissolver por completo e se decompor. E aqui já tem uma imagem que eu faço a relação com o trabalho que eu apresentei para o Open Plan. O trabalho do Open Plan, o título é Estrutura Espacial Indissociável. E ele se dá a partir de uma articulação entre os testemunhos dos quais eu retirei nestas obras públicas e os andaimes que são utilizados nessas mesmas obras. Muitas vezes, devido à complexidade das formas e uma questão também estrutural do peso dessas obras, os andaimes utilizados são andaimes que são um tanto mais complexos na sua construção. São andaimes que são chamados de andaimes tubulares equipados. Esses andaimes eles possuem algumas braçadeiras que são giratórias. Então, são tubos independentes que são conectados a partir de braçadeiras giratórias que permitem angulações distintas, para além de um ângulo de 90 graus, que é o que a gente vê comumente no andaime. Então, essas são algumas das braçadeiras em meio a uma obra, né? Lá no trecho norte do Rodoanel. E algo que é caro para mim também na minha pesquisa é que
eu me interesso por objetos que, de alguma forma, estão impregnados por um contexto. Então, tem uma relação que vai para além da forma com os objetos, né? Nesse sentido, eu vou atrás, eu consigo realizar uma espécie de negociação que demora, é um tanto cansativa e é quase uma ação burocrática, assim. A gente podia citar alguns romances, podia citar o Castelo e assim por diante. E isso, para mim, de alguma forma, evidencia quais são também as relações intrapessoais para a construção do próprio espaço, né? Então, para mim, é importante conseguir encontrar os agentes que constroem o espaço, negociar com eles para conseguir retirar esse material, né? Então, eu tive que entrar em contato com as construtoras, com as empresas que realizam esses serviços de geologia para as construtoras e, a partir daí, ir atrás desses materiais específicos para utilizá-los na minha obra, né? Então, essas são as mesmas braçadeiras que eu utilizo no meu trabalho e esses são todos os tubos de andaime que são utilizados nessas obras, né? As empreiteiras, elas não têm esses andaimes fisicamente, elas alugam isso, porque não faria sentido guardar isso num depósito, é muito material, então eles alugam, isso volta e vai circulando, e a partir desse interesse eu fui atrás das empresas que alugavam esses materiais para as empreiteiras. A partir de uma identificação de qual lote pertencia a que obra, eu consegui chegar nos mesmos andaimes que foram utilizados nas obras dos quais os testemunhos foram retirados. E, para além de todo esse contexto também da história do objeto e por onde ele passou e a poeira que está impregnada nele, assim por diante, tem uma relação formal que foi uma forte intenção do trabalho, assim, né? Que esses andaimes, eles, por terem ficado ao tempo, eles começam a enferrujar, eles têm um resíduo, algumas vezes cimento, gesso e assim por diante, massa que está impregnado neles. E isso, quando você coloca, você justapõe essa forma à forma da rocha, e algumas vezes existe uma mimetização, assim, parece que o andaime está quase imitando a rocha. E também há uma questão do negativo e do positivo, porque a rocha é retirada do solo, ela deixa esse buraco oco dentro da terra, enquanto que o andaime se projeta verticalmente para cima do solo. E a única diferença mais óbvia entre ambos os materiais é que o andaime ele é oco, então você consegue ver o outro lado, né? E eu também fui atrás daquelas articulações, as braçadeiras que eu mostrei para vocês. E aqui é um depósito onde você consegue ver uma série de andaimes. E aqui você consegue ver essas articulações em angulações distintas, né? Ali, para além dos 90 graus, você tem algo que se assemelha ali aos 45 graus. E isso só se dá a partir dessas braçadeiras. Aqui eu consigo pontuar algumas das obras das quais os testemunhos e os andaimes foram retirados no estado de São Paulo. E um dado curioso é que São Paulo, quase que todo ano, consegue centralizar o maior número de investimento em mobilidade urbana. Então, a partir de uma estruturação contratual com o BNDES, com todas as empresas, as licitações, São Paulo gasta mais dinheiro e constrói mais rodovias e viadutos do que todo o Brasil junto. O próprio Rodoanel é uma grande prova e evidência de tudo isso. Então, existe também, a partir daí, uma centralização do capital no país. E, bom, a partir dessa relação formal entre ambos os objetos que têm como origem o mesmo lugar e o mesmo fim, me pareceu oportuno criar essas relações, essas articulações, esses arranjos, que, para além de um arranjo formal, no qual a gente consegue ver aqui, também
se revela como um arranjo contratual, um arranjo político, um arranjo social e assim por diante. E as braçadeiras, que são giratórias, permitem uma movimentação dessas peças. Então, isso também tem uma relação com a história da arte brasileira. Se a gente for citar um exemplo mais óbvio, com os bichos da Lygia Clark, e alguns outros artistas também, né? Então, existe uma possível manipulação desses objetos e também isso indica uma certa variação desses arranjos quase infinita. E isso também serve como uma espécie de retrato para essa expansão territorial e a variação da qual o espaço, da qual a criação do espaço acontece, né? E até uma capacidade de ajuste dependendo do lugar, da angulação e assim por diante. E se a gente for pensar no contexto atual, no qual todas essas construtoras estão envolvidas em muitos escândalos e assim por diante, com certos funcionários e diretores estando presos, mas, mesmo assim, essas empreiteiras continuam trabalhando, essas rodovias continuam sendo construídas, porque, de alguma forma, existe uma tentativa de incentivo ao progresso, né? Porque essas obras, para além de serem funcionais ou não, isso é uma questão, elas servem como uma propaganda política também, do progresso e assim por diante. Elas acontecem, por isso elas acontecem muitas vezes em anos eleitorais e assim por diante, né? Então toda essa amarração, para mim, ela de alguma forma consegue ser sintetizada a partir dessa manipulação do objeto, né? E no contexto do Open Plan, como o Jacopo já citou, desse plano, desse campo aberto da Bienal, de um espaço, de um território que, de alguma forma, chama e pede uma ocupação dele, isso permitiu com que essa obra se desdobrasse de várias formas, ocupando o espaço de uma maneira mais quase que expansiva e dilatada, se amplificando pelo espaço, né? Então, quem não foi ver, eu convido vocês a irem. A obra não está aqui como imagem completa, essa é apenas uma das peças, são 16 peças que estão lá, de tamanhos diferentes, com variações formais distintas. E, bom, acho que aqui tem uma pequena, então você consegue ver que ali esse braço ele gira, né? E aqui é uma outra. Aqui você consegue ver duas. E é isso. Obrigado, Daniel. Agora passo a palavra para o Seb, para apresentar um pouco o trabalho dele. O Seb vai falar em inglês, mas acho que tem tradução simultânea para quem não fala inglês. Hi, thanks for being here. My talk is going to be very different, actually, because I find it quite hard to talk about work in such a short amount of time. My work is made of many things, of many aspects and interests. What I'm going to do, I'm going to show you just images. I'm not really going to talk about specific works. What I want to concentrate is the idea of methods of display and difficulties in showing work, and I guess the connection between the artist's state of mind and the work, because I keep looking at my work and I keep thinking it's very influenced by my state of mind, and I think that also sort of like comes out in the final installations. Anyway, my work is very. What do you use to? Oh yeah, okay. It goes from drawing to installations to sound to video performance, writing. I use a lot of different formats. I have interests that go from
ideas of contaminated history and a narrative in fiction, and also idea of portraiture, masculinity increasingly, and I've done something here. Okay. Have I done something wrong? Did it move? I'm interested in sort of like the notion of revolution and clashes and conflicts, and the sort of like the idea that a personal trauma can be translated into a communal experience. Also, something that really interests me is the idea of how these topics that can be seen as possibly of a higher nature can be diluted through the use of visual language. So what happens when we talk about war? Can we really depict ideas about and concepts about war, or do we end up just showing a pretty picture, basically? So as you can see, yeah, I moved from performance, although I find it incredibly difficult to do. Performance is a very key word for my work, because I'm very interested in it, but I find it really hard to do for different reasons. Most of the times, I really suffer when I have to do a performance piece with other people. I find it painful to see these people performing for me. I wish I could do it like, you know, the beautiful piece that Francesca's done. When I see that kind of work, I get really excited. But then when I want to do it, I find it hard to sort of relate to the performers, and I sort of like, I have real difficulties, and I think this is kind of what I don't want to talk about here. When I did this piece at Migros Museum in 2006, I was in complete agony. I couldn't look at these guys performing. I find I have real sort of like problems with the idea of people doing things for me, although they seem to be always very happy. So I'm saying all this because we were talking actually with Jacopo about this, the idea of infusing the work with the notion of performance, although it isn't a performance per se. So when I do my sketches, like I do a lot of drawings and collages, for me they are almost rehearsals for pieces that might never happen, or for performances that I love to do but I cannot do for physical reasons, for money reasons, for emotional reasons, you know. So really I do a lot of this just to kind of understand what I want to talk about. So really, I guess what I want to say is the problems with ideas of display. I would love to be a sculptor most of the times, but I haven't got the skills, or I haven't got the space to build stuff. So I resort to other things, to other ways of layering things. Again, I don't want to talk about concepts. Of course, I got my interests and my stories in my work. But I think for Open Plan, what was going through my mind was the idea of format. Again, I'm just going to go through this. You can see how I go from sketches, from drawings, to realizing video and performances. You won't be able to hear my sound pieces here. This is not the right context, but I use a lot of sound as well. My last show in my Gallery Fonti in Italy was just a sound installation that lasted 12 minutes. It had a real story behind it. So, you know, I go back and forth in different ways. But basically, when I got the call for the invite from Jacopo to do the open space, to participate in the open plan, sorry, Jacopo. I was working on, I don't know if you guys seen the space, seen the installations, but I was working on small drawings, and the idea that I was thinking, you know, because I was looking at images of last year's project, and you know there was this very important looking installations, and I sort of like, I was in a bit of a moment of crisis, thinking like, well, I like these drawings I'm working on. How can I transform this in an installation that looks serious and looks like can be part of something like Open Plan? So it was all a process of trying to understand
ideas of display, ideas of again, charging the work with performance, with a sense of theatricality, but still using the small pieces that I was working on. So creating an environment like a scenario, like a set almost, with reference to theater. Actually, these images that I put here for a reason, and I'm just going to say that quickly. My work can change the actual work itself. The actual piece, sometimes I rework it. For example, this installation was something I did at the Tate in London a few years ago. And it was acquired by a collector in Rome. He then invited me to show the piece in his foundation. But when I went to visit the space, I actually thought the piece, the way it was originally displayed at the Tate, didn't quite work in his space. So I redid it completely to fit his space. I mean, obviously, when he came in, he had a heart attack because he just thought, what happened to your original piece? But I explained the motivation, and he liked it. He thought it was a good idea. So I'm not really precious with the way I show my pieces. I can change them. I think as artists we are allowed to change them. We can do that. There's not. Also, I use images from previous pieces and put them into other pieces. Like this is a performance at the ACA, and I filmed it. And then, as you can see, part of the filming ended up being in another installation. So I think that recycle of images, the same way I appropriate images that I find, I reappropriate my own work. I think it's a cycle. What am I going to say about this one? I don't really want to talk about this one. We can go again. So there is a little bit of performance sometimes that I use. This is the show in Rome where I redid the piece from the Tate. But going back to the invitation of Open Plan, again, my difficulties was to kind of like imagine the space and the importance of the space of that wonderful, and that really was what sort of like the driving force to make me construct the structures that some of you might have seen, and to kind of think about this. I mean, like at the very beginning, Jacopo and I eventually had really good conversations in Skype chats and send each other images and stuff like that. But at the beginning, it was quite daunting because I got this invitation, and the only, I mean, it happens with a lot of projects. It's not about an Open Plan, but you get a call and they say, "Oh, you're gonna do this," and you say, "What is it about? What is it about?" And the first thing that they told me, it was like, "There's no walls," and I was like, "Do we get a floor? Is there a roof?" It was all very mysterious, and so my fantasy started sort of like. I mean, again, Jacopo is brilliant. We really sort of talked a lot in the end. But at the beginning, there was this thing like, "What is this space without walls?" And so it was sort of quite a challenge for me to sort of understand what to do. But it was an interesting one. And then eventually I started thinking about this idea of like a performance without performance. And work that, an installation that can be made by small drawings, the small pieces, and can still retain the sort of like energy of an installation that is probably made of just one piece of work. Another thing that I really think about a lot is the way that how can you sort of take a two-dimensional piece of work and turn it into a three-dimensional piece of work. Again, when I started saying that my work is influenced by my state of mind, is again the drive of being a kind of artist that sometimes you can be. Another thing is that I moved studio last year. So this is the first project I work on in a very small studio compared to my previous one. So there is all that, the idea of space, the idea of trying to make maquettes. I don't make models. I can't make them,
and in a way, you know, this is a still from a recent video. I do that kind of work. I do video installations. I do sound installation in big spaces. And I could have said to Jacopo, look, I got this video. Let's build a, you know, like one of the artists did, or maybe let's try and do a sound installation. But I was working on the small piece, and I thought, you know what, I'm just going to insist on this and try and sort of like use them. And it is something I do. That image there is actually a still from the video. So what I do, before I edited the video, I started making collages. So this is something that helps you understand what I want, what the work is doing, and also what I can do with it, and how many things I can get out of it. I am aware that I'm not saying much about my work, so maybe I would say something about this. This is called Book Club, Fog by Anna Kavan, and it's a video that takes the idea of book clubs, when, you know, people gather and talk about novels, and takes it to maybe like a mysterious place, and sort of maybe talks about how fiction can be subversive, and this kind of gatherings can be seen as sort of like almost like dark gatherings of people trying to plot something, but really it's the discussion of fiction and literature. And Anna Kavan is a writer I'm really interested in. This is something else I do. I try to collapse everything that I like when I'm working on a piece of work. The installation open plan is called Other Libertines, because that's the title of the book I was reading while I was working on the works that I eventually ended up showing. And this is something I do. I collapse everything. The blurring art of life. Was it Capro? I say that. Almost everybody. So yeah, I call the Other Libertines because the book is by an Italian writer called Pier Vittorio Tondelli, who died ages ago. And it's a collection of stories, and he talks about a kind of flawed hero, people who have who can be heroic, but at the same time they sort of like, you know, at the margin of society. So he talks about drug addicts and drag queens and prostitutes, and in a way my installation is made of portraits somehow. It has a very male presence. I'm also interested in ideas of queer theory often, so he has almost like a homoerotic presence in a way. There's a little bit of sex there maybe. This is what my friends said when they saw it. There's ideas of a kind of psychological confusion or frustration somehow. There's this sort of psychedelic colors that, in a way, in my head, relate to sound, which again is something I'm very, very interested in. So yeah, basically, I like to decontextualize things and to sort of like talk about one medium, but really through another one. It's a playful way of discussing ideas of trying to understand history and trying to understand personal occurrences in relation to something that can be more communal. I mean, I don't want to talk about myself, it's boring, but I am the artist, and the work is kind of biographical, so a lot of the efforts is to make work which can be seen by other people, and maybe some other people could relate to, hopefully. I mean, that's obviously the aim. These are some of the works that didn't make it into the final selection. But these are very recent. Again, I started playing around with paint and sort of this kind of abstract shapes, and I've used the speakers because I'm also interested in the idea of fetishizing something, and the idea of the fetish and the obsession that can be seen as a source of energy, or maybe constructive or destructive at the same time. I think that's the end. Thank you. Dificuldades vocês falam e eu vou traduzindo, tá bom? Buenas noches, mi nombre es Radamés Juni y vengo con Proyectos Ultravioleta, está por ahí también.
voy a mostrar algunos trabajos que tienen relación con lo que presenté acá. Ok, este directamente tiene, básicamente el proyecto que hice en Open Plan es bien similar a este proyecto que hice en el 2013. Esto es un bosque tropical en Puerto Rico. Yo estuve casi un año recolectando material de la ciudad, material reciclado, madera, plástico, todo tipo de material, y lo estuve almacenando en un espacio que me prestó un coleccionista. Y pues nada, básicamente después del año de haber guardado todo el material, me lo trasladé al bosque y estuve 2 semanas con un amigo arquitecto creando pues esta estructura que estaba pues bastante apartada de la ciudad y de todo. Tá dando para entender? Tá. Entonces, nada, la idea era crear una especie de estructura para que sucedieran cosas, ¿no? Una plataforma donde pues, actualmente existe todavía. Y hacemos pues, diferentes actividades, conciertos, hemos hecho exhibiciones. Nada, o sea, suceden muchas actividades de diferentes tipos. Entonces, cuando Jacopo nos invitó a Open Plan, pues nos enfocamos básicamente en la arquitectura del edificio, ¿no? Y todo todo el concepto de toda la idea la desarrollamos alrededor de las columnas, ¿no? Del espacio. Y o sea, la idea era tratar de que la columna del edificio, ¿no? La que seleccionamos, pues era básicamente como si fuera el árbol que está, o sea, en el centro de esta estructura hay un árbol. Entonces, básicamente era coger la columna como si fuera el árbol y trasladar una estructura similar a la de Puerto Rico a Brasil. Y por eso el proyecto se llama Todo gira en torno a la columna. Entonces, pues nada, este proyecto básicamente es de donde sale el proyecto de Open Plan. Entonces voy a mostrarle otros proyectos que he hecho similares. Esto fue en Malva, en Argentina. Era una especie de muelle, discoteca, que también sucedían muchas actividades. Y fue inspirado en un viaje que hice a un lugar que se llamaba El Tigre, en Argentina. Y básicamente usé de referencia mucha de la arquitectura de este lugar y creé algo muy similar dentro del museo en Malva en el 2014. Esto fue otra estructura que hice en 2015 en Londres, que funcionaba también como una especie de bar, tarima, sucedían diferentes actividades durante todo el verano. Entonces la galería se convirtió en un lugar para que sucedieran otro tipo de actividades. Entonces, esta fue otra también en 2015, de otro viaje que hice en una isla que se llama Vieques, que también usé de referencia pues, los modos que la gente construye. Y de ahí sale más o menos la estructura. Esto fue en el Whitney, en Nueva York. Era una estructura que en la parte de adentro tenía heaters
para hacer un clima similar al de Puerto Rico durante el invierno, ¿no? Y era como, se llamaba Breaking the Ice. Y entonces cuando la gente entraba, pues la idea era que sintieran un clima parecido al que nosotros usualmente... Esto fue en Sculpture Center en Nueva York también. Esto es una estación de karaoke que funciona, la hice en el Museo de Arte Contemporáneo en Puerto Rico. Y es una estación de karaoke que funciona durante las horas del museo. Pues la gente puede ir al museo y usarlo como un karaoke, y tiene como 8,000 canciones, así que puedes ir y mientras el museo está abierto, pues el karaoke también funciona. Esto fue otra que hice, otra barra. Nada, ya lo demás es otro tipo de trabajo, pero básicamente mi trabajo se influencia vivo en una isla, ¿no? Y básicamente me influencia mucho pues de todo el paisaje, de toda la arquitectura, de cómo uno resuelve, porque más bien muchas veces resolvemos, como no hay, pues a veces no tenemos muchos recursos pues la gente suele resolver con cualquier tipo de cosas, y ese tipo de arquitectura es la que a mí me interesa. Y nada, para el proyecto de Open Plan, pues básicamente surge de este otro proyecto, y pues eso sería todo. Ya. Bom, obrigado. A gente tem uns 15 minutos ainda, se alguém quiser fazer perguntas ou aproveitar a presença deles aqui, esse é o momento. Pode falar. Acho que precisa do microfone, né? Boa noite. Eu tinha uma pergunta para o Francesco. Não sei se é melhor se vou fazer em inglês ou em italiano. Eu posso traduzir. Pode falar em português e eu traduzo. Agora italiano vai ser melhor para mim, é mais fácil. Il lavoro che Francesco ha mostrato prima sulla Serbia e sui rifugiati è un lavoro molto politico e che descrive una situazione molto sporca, molto spiacevole. La mia domanda per Francesco è molto semplice: come tu cerchi di conservare le condizioni della situazione originale quando la tua opera viene portata in contesti piuttosto asettici, come può essere quello di una galleria a Londra o di una fiera di arte. Então, a pergunta é como o Francesco tenta manter o impacto, se eu entendi bem, do trabalho, no sentido do impacto polêmico ou da dificuldade da violência do evento original ao qual ele se refere, quando o trabalho, na verdade, acontece num ambiente asséptico, como pode ser ou de uma feira de arte ou de uma galeria. Grazie. Sì, tu hai detto sporco, è giusta come parola. Ele falou, só um segundo, ele está falando especificamente da palavra sujo, que foi a palavra utilizzata na pergunta. Il senso del lavoro, il fatto di riallacciare insieme tutti quei pezzetti di filo, era, per quanto mi riguarda, anche un gesto, come dire, una sorta di assunzione di responsabilità, no? Cioè, come dire, qualcosa che accade altrove, di cui io in un certo senso non sono direttamente responsabile, è un'azione che comunque viene da me ripetuta nel lavoro, è proprio perché appunto è un'azione sporca,
perché è qualcosa di sporco, allora per me è importante rifarla e rifarla direttamente con le mie mani e con il mio tempo. Então, ele falou que o ato de amarrar um cadarço no outro, com a gravata, todos aqueles pedaços de fios que a gente viu no primeiro trabalho, quer dizer, no trabalho que a gente viu, tem uma componente de sujeira, é um trabalho sujo mesmo, um trabalho que, de alguma maneira, é a maneira que ele encontrou para assumir uma parcela de responsabilidade frente a esse evento histórico que está acontecendo e do qual, a princípio, alguém que está longe não tem nenhuma responsabilidade, mas ele faz questão de realizar pessoalmente o trabalho, se envolver pessoalmente para, de alguma maneira, confessar che tem uma parte di responsabilidade nisso. Io dico spesso che nelle opere sono affogate poi le storie, cioè perlomeno nel mio lavoro è così, e questo è il senso del lavoro, cioè il lavoro parte da un dato reale e poi magari diventa altro, diventa un'immagine astratta in un certo senso che va poi in un contesto ancora più astratto come può essere quello della galleria o del museo. Però, come dire, il fatto che la storia sporca è quella che informa l'opera, secondo me appunto l'opera ha questo senso di mantenere comunque una memoria di quello che è stato. Então, o que ele costuma falar é que os acontecimentos históricos estão como afogados, como submergidos dentro da obra. Então, eles estão aí como referência e a obra funciona como maneira de manter a memória desse acontecimento. Então, essa sujeira de que se falava antes é uma maneira também de fazer uma referência direta a isso. Non so se ho risposto. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Bom, então eu queria fazer uma pergunta para o Yuni. Se eu falar em português, você entende? Pode ser. Pode ser? Eu vi que no trabalho que foi feito aqui, você colaborou muito com o marceneiro que construiu, o seu Ricardo, né? Então, queria te perguntar até que ponto você define as soluções formais que são utilizadas nos seus trabalhos e quanto você deixa livre para as pessoas e por que é importante para você, eventualmente, deixar isso livre. Ok. Realmente, siempre, todas las estructuras que he hecho, yo siempre pues las diseño y todo, pero siempre me gusta trabajar con gente que de alguna manera la estructura mute y se me salga de las manos. O sea, es como que siempre estoy abierto a que cambie. O sea, yo hago un diseño inicial, pero me gusta que se convierta en una colaboración al final. Y me gusta que, con el tipo de persona que siempre he trabajado, me interesa pues, que surja que se me vaya de las manos, ¿no? Siempre, obviamente controlado, no es que le voy a decir, haz lo que tú quieras, pero sí me gusta porque siempre va a suceder algo que yo no esperaba y pues no sé, es importante, ¿no? Dentro de todo ese proceso siempre descubro cosas nuevas y al final pues pues sí, me parece interesante esa manera de colaborar con los carpinteros. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? A gente tem tempo ainda? Como estamos aqui? 7 minutos? Tá certo. Bom, então... Oi? Obrigada. É uma pergunta bem básica, bem simples. Como que os visitantes da feira, principalmente as pessoas leigas, na arte da instalação ou da performance, como o exemplo que ele deu, podem entender o trabalho do artista só através de uma obra que está exposta lá? Porque, por exemplo, eu conheço o trabalho do Daniel de Paula, acompanho, que é um artista
que está aqui no Brasil. Dos outros 3 artistas, eu, agora, após essa explanação, gostei lá na feira e continuo agora gostando mais ainda, né? Como que fazer isso para chegar para o público, né? Sem uma explicação? Como que a instalação, esse tipo de instalação, pode ficar mais próxima do público sem ter esse histórico do artista? Ou não é para acontecer isso? É para o Jacopo. Eu estou entendendo que é para mim. Bom, essa é uma questão que não é só no contexto da feira, eu acho que é no contexto de qualquer exposição. Inclusive, eu acho que o Open Plan, especificamente, dentro da feira como um todo, é um dos lugares onde você mais pode entender o trabalho. Primeiro, porque tem um espaço para você se relacionar com um trabalho específico. Segundo, porque, em alguns casos, poucos, mas tem mais de um trabalho de um artista, como o caso do Christodoulos Panayiotou. E terceiro, porque para cada artista a gente preparou um texto. Não sei se você viu, mas é um esforço, mais uma vez, quando eu falava antes de uma tarefa quase institucional, que eu acho que a feira tem que assumir, para cada artista a gente pediu um texto. Eu fiz um texto de introdução para a secção como um todo e cada artista ou cada galeria produziu um texto sobre o trabalho. Mais do que isso, fica realmente difícil fazer. Eu acho que o problema da intermediação e da maneira como as pessoas conseguem chegar a entender um trabalho numa exposição qualquer, não só no contexto da feira, é um discurso, assim, é uma discussão que daria um encontro só para falar disso, porque você sabe que ultimamente, nos últimos anos, é um dos temas mais debatidos, até porque tem um interesse generalizado, né, de eventos como a Bienal ou de instituições que têm uma programação contínua, sobre como fazer para que as pessoas entendam mais. Eu acho que não é fácil, efetivamente, mas a gente fez um esforço, eu tento sempre fazer um esforço para que isso seja possível. E também, talvez seja mais difícil no caso de alguns desses trabalhos que a gente viu hoje, e que eu confesso que são os trabalhos que eu mais gosto, então eu tenho esse problema nas minhas exposições, que são trabalhos que têm uma história por trás, né? Eu acho que no caso de quase todos eles, no caso do SEB, provavelmente a história é mais específica, menos direta, mas, por exemplo, no caso do trabalho do Daniel, no trabalho do Francesco, você precisa realmente ter algumas noções. Algumas dessas noções estão dadas nessas informações, nesses papéis que foram produzidos, que estão disponíveis. Mas concordo que não tudo pode ser transmitido, o que faz com que encontros como esse sejam ainda mais valiosos, eu acho. Até para mim, ouvir todos eles falando sobre o trabalho é sempre um privilégio. Can I say something about that? The thing is also, these things are a risk, because obviously it's great that you like, she just put her headphones on. It's great that you like the work more, but it's 50-50, isn't it? Sometimes you hear an explanation and you don't like it anymore. It's really true. I mean, I'm sure there's people in this audience that leave thinking like, oh, I don't like that anymore. You know, I don't like, it is the way, it's like that. Like I go to galleries, I never read the explanation, because invariably I end up not liking it anymore. And so it's something that grows with you. I'm talking to you, if you didn't have this very rare and lucky situation, the work would have grown with you in a different way. And you don't know whether it could have been even better. You know, your memory, in 2 weeks, you would have thought about Daniel's installation, or, you know, and it would have grown in a different way. So you can't really control art that way. It's very volatile. And it could go in any direction. So we can't really control, I think. Bom, então acho que a gente vai, se não tiver mais perguntas, eu acho que a gente vai encerrar. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima.